Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Já tem uns 3 dias que eu tento gravar e não estou conseguindo, porque a memória do meu celular está muito cheia. E eu estava tentando apagar algumas coisas, mas ainda assim não estava conseguindo. Vamos ver se eu consigo agora, né? Meu amigo Daniel veio aqui, me ajudou. E aqui estou mais uma vez. Estava com saudade. Quero louvar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero deixar uma palavra aqui que Deus falou muito comigo, essa palavra. E eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, que têm curtido, deixado a sua mensagem, né? Deixado o seu joinha. E que a gente venha continuar juntos aqui, não só aqui no YouTube, mas também na nossa casa com Deus. Tem dias que você não está muito bem, tem dia que você se encontra muito triste, mas nós temos que saber que nós temos um Deus que é muito fiel, um Deus que cuida. Tem dias que você se revolta com a situação que você vive, né? Mas é igual o apóstolo Paulo fala, né? Que nós não temos que aceitar a situação, nem concordar com as coisas desse mundo, mas nós temos que transformar, né? Como é que a gente consegue transformar a dureza do coração do homem, a maldade do homem? Com oração, com jejum, clamando ao Senhor e orando sem cessar. E aí sim, né? Nós não temos que aceitar as coisas erradas, as coisas loucas, né? Mas transformar, né? Em nome de Jesus. Eu quero deixar alguns versículos que se encontram no livro de 2 Samuel, capítulo 11, que fala sobre Davi e Betseba, né? Que fala assim: Davi comete um adultério e um homicídio. Davi, ainda de destruir uma família, ainda tira não só uma vida, mas como algumas vidas, porque naquela época, vamos ler a palavra, né? E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versículos e depois eu vou passar aquilo que o Senhor colocar no meu coração dentro da palavra, né? Diz bem assim a palavra. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. É um nome meio estranho, mas vamos lá, né? Porém, Davi ficou em Jerusalém. A palavra do Senhor diz que todo ano os reis saíam do palácio ou de Jerusalém, onde eles moravam, e iam para lutar, alcançar outras cidades, né? Outros povos. Mas aqui Davi, ele não foi, e era de lei que os reis fossem à frente da guerra. Ainda mais Davi, que era um guerreiro, né? Era muito potente, vamos dizer assim, na época, e era um dos melhores, né? Além dele ser rei, ele era um grande guerreiro, né? Mas ele preferiu o quê? Ele preferiu ficar em casa, ele preferiu ficar no palácio ali, descansando, enquanto ele mandou lá, né, o oficial que estava à frente, o Joabe, à frente daquele povo, né, dos guerreiros, e ali ele ficou descansando, né? E quantas vezes nós estamos dessa forma, né? Hoje eu amanheci assim, sabe quando você é indignada com algumas coisas que você vê, entristecida, que você fala: Senhor, eu não quero mais isso, eu não aceito mais essa situação. Eu estava desse jeito, mas orando o tempo todo e falando: Deus, olha aí, porque você vê, irmãos, eu estou falando aqui dentro do contexto da palavra, você vê tantas coisas dentro da casa do Senhor, dentro da obra do Senhor, assim, no meio do povo de Deus, que você fica indignado. Se nós formos olhar para Davi, dentro dessa situação aqui, nesse capítulo aqui de 2 Samuel, capítulo 11, você vai ficar indignado com Davi, com o que Davi fez, né? Porque a palavra do Senhor diz que Davi, ele era para ele ter ido, mas né, ele ficou. Ele mandou
o Joabe, né, ia ali à frente daqueles guerreiros. E não só fez isso, como também ele foi, vamos dizer, descansar, foi relaxar. É assim que muitas vezes nós queremos fazer. Relaxar, descansar do nosso mal-estar, do nosso cansaço físico, da nossa indignação por algo que a gente tem visto, e, enfim, né? E às vezes você fala assim, eu não vou fazer algo mais, eu não quero mais porque olha a situação que eu me encontro. Não é assim que nós fazemos muitas vezes. Davi não fez isso, mas Davi falou, hoje é um dia de eu descansar. Davi quis descansar e pagou um alto preço por isso. E talvez eu e você hoje, como eu falei, que eu comecei muito triste hoje, mas o Senhor tem me levantado, o Senhor tem me sustentado, porque às vezes você fala assim, Deus, eu só queria só isso, né? Não é assim que você tem dia que você amanhece? Senhor, mas eu queria era só isso que eu queria. Mas aí se você for observar, você tem muito mais. Mas para você não está satisfeito. Você ama fazer a obra do Senhor, você se agrada de estar na presença do Senhor, mas porém você sempre está querendo algo a mais, né? E Davi, ele começa agora a passear, né? No pátio, lá em cima do palácio, ele começa a passear, né? E ali os olhos dele olham para algo que não era para ele ter visto. Se ele tivesse ido fazer o que era de costume dos reis fazer, não era para ele ter visto. Mas Davi olha e vê uma mulher tomando banho. Uma mulher muito bonita, chamada Betseba, né? E aqui que começa a história desta mulher e desse rei chamado Davi. Um grande homem de Deus. E esse homem foi tão conhecido que até hoje se fala nele, né? Fala dele pelas obras que ele fez na terra, por tudo que ele fez na presença do Senhor, pelo caráter dele, né? E também por esse homicídio, né? Também ele foi conhecido por ter matado aquele Golias, né? Então, por todo um processo, né? Mas Davi também foi conhecido por esse homicídio, né? Aleluia, a qual ele começa a observar. E aqui no versículo 2 diz assim, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava, passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ou seja, era uma mulher muito bonita. E ali os olhos de Davi se encheu por aquela mulher, né? Aleluia. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer, e entrando ele a ela, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Ou seja, Betseba estava num período de menstruação, vamos dizer assim, né? Que aqui fala impura. Quando a mulher estava nesse ciclo menstrual, ficava impura. Ela tinha acabado de sair desse ciclo, né? Ou seja, Betseba, ela estava fértil, né? Então, quando Davi se deita com ela, uma mulher que ele sabia que era esposa de um dos servos dele, de um dos guerreiros que estavam ali na guerra ali, ele vai e não se preocupa com isso. A preocupação dele era ter aquela mulher com ele, né? E quantas vezes a gente toma atitudes precipitadas, atitudes a qual não vai agradar o Senhor, atitude a qual vai destruir famílias, ou uma situação constrangedora vai vir sobre nós, né? E aleluia. E foi isso que aconteceu. Mesmo ele sabendo que aquela mulher era uma mulher casada, era uma mulher proibida, que ele não podia ter. Naquela época também era assim. Mas ele, como rei, ele dá ordem, e um dos servos dele vai lá, busca aquela mulher, e talvez ela, por medo, né, sei lá, era o rei, não sei, talvez ela também desejou, tá? A Bíblia não vai relatar isso. A Bíblia só relata que ele manda buscá-la e ele
tem ali, passa a noite com aquela mulher e ela fica grávida. E aí o problema, né? Quantas vezes nós caímos em ciladas, não dessa forma, ou até dessa forma alguma pessoa, talvez você que vai ouvir, talvez que você que já aconteceu algo parecido, né? E você fala, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Sou casada e me apaixonei por alguém, sei lá, me interessei, que não é certo, que nós sabemos que não é certo. Por isso que nós temos que orar e vigiar sempre, porque o adversário da nossa alma, ele está 24 horas ali do nosso lado, tentando destruir as famílias. Porque assim como a família é projeto de Deus, ela também é alvo de Satanás. E Satanás tenta a todo momento tragar a nossa família, destruir a nossa família. E foi o que aconteceu aqui. Davi, ele não se contenta em só ver aquela mulher, em ter tantas mulheres como ele tinha. Né? Quantas mulheres Davi tinha, quantas concubinas Davi tinha. Mas ele se interessou por aquela mulher. E ali, como ele era rei, ele podia. Então ele manda buscar aquela mulher. E aquela mulher, talvez por medo, como eu já falei aqui, ele vai ali, ela vai ali, mas né, nada fica oculto aos olhos de Deus. Né? Chega uma hora que a cobrança vai chegar. Chega uma hora que Deus ali vai se revelar, né? E ali aquela mulher manda avisar para Davi que ela está grávida. E Davi começa ali agora uma trajetória, né? De ir mandar mensagem para Joabe, para que Joabe trouxesse o esposo de Betseba de volta para o palácio, para ali, para que, no intuito de Davi, o que é que ele queria? Que o marido viesse ter com ela, deitasse com ela, porque o filho ia acabar sendo dele. Mas nada, meus irmãos, fica oculto aos olhos de Deus, como eu já falei aqui, né? Mas o homem, aquele homem não satisfeito, ele vem, ele recebe a ordem do rei, e ele vem, volta para a cidade, né? E ali o rei, achando que ele vai dormir em casa com a esposa, o que é que ele faz? Ele fica ali, junto com os outros oficiais, ele se deita ali, dorme ali mesmo, por ali mesmo, ali onde os oficiais costumavam dormir. E quando amanhece o dia que Davi descobre que aquele homem está ali, o que é que Davi faz? Aqui na palavra vai relatar sobre isso, né? Aleluia, glória a Deus. Então, enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrou, como já tinha falado, né? Aí vamos aqui para o versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e falou, fez eu saber Davi e disse que está pesada. Pesada significa grávida, né? Ela envia um mensageiro para que Davi fique sabendo que ela estava grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo, envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, e ele perguntou, Davi, como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Ou seja, Davi tentando cobrir o seu erro. Só que aquele homem não foi para a casa dele. E Davi manda aquele homem para frente de uma guerra, a qual ele não tinha capacidade de guerrear, a qual ele não tinha condições, estrutura para estar ali à frente, né? Mas Davi não conseguiu obter sucesso na sua primeira armadilha, vamos dizer assim. Joga aquele homem em outra armadilha. E ali aquele homem vai para frente de uma batalha a qual ele não estava preparado. E quantas vezes, meus irmãos, Satanás tenta fazer isso comigo e contigo. Nos colocar em ciladas, em batalhas a qual nós não podemos batalhar. Em guerra a qual eu e você não podemos guerrear. Mas nós temos um Deus fiel que, ainda que o inimigo da nossa alma tente fazer isso para conosco, Deus vai nos livrar. E diz a palavra do Senhor aqui que aquele homem foi morto.
morto por causa de um erro de um homem de Deus. E quantas vezes, irmãos, muitas pessoas sofrem por causa de um erro. Quantas vezes pessoas têm passado luta por causa de um erro de um homem ou de uma mulher de Deus. Por causa de um desejo da carne. Mesmo tendo ali, mas deseja aquilo que não pode ser teu. Nenhum de nós estamos livres, meus irmãos, de uma situação dessa. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e jejuar sempre. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não estava sujeito a cair em tentações, como ele caiu nessa tentação. E com certeza Davi passou uma luta muito grande por causa desse crime, por causa desse pecado. Aleluia. Eu vou tentar agora resumir para que não fique muito grande o ar, de que você venha entender o propósito de Deus falar comigo, contigo dentro dessa palavra. Tem uns 3 dias que era para me deixar essa palavra aqui, mas o celular não estava conseguindo enviar. Então Davi, ele pagou um alto preço. E diz a palavra do Senhor que ali passando o luto daquela mulher, o que é que Davi faz? Casa com ela. É claro que todo mundo estranhou aí, como é que Davi, né? O homem morreu, era oficial, um guerreiro, um homem que estava ali lado a lado com ele, que estava ali disposto a dar a vida dele por Davi, pelo rei e pelaquela cidade. Mas ele não pensou 2 vezes em tirar a vida daquele homem. E ali, meus amados irmãos, a Betseba se casa com Davi. Mas o primeiro filho, aquele filho a qual ela concebeu, que estava grávida dele, foi tirado deles. Porque Deus não permitiu. E a palavra do Senhor, se você for meditar mais à frente, vai dizer que o profeta, aleluia, Natan, lá no versículo 12, capítulo 12, perdão. No capítulo 12 vai dizer, né, que Deus enviou o profeta Natan a Davi. E aí Natan chega lá e começa a relatar de uma ovelhinha que tinha né? E Davi ali entra, né? Todo já, eu juro pelo Deus que eu sirvo que essa pessoa vai pagar por o erro. E com certeza Davi pagou muito caro. O que eu quero dizer? O que essa palavra está dizendo para mim e para você nessa noite? Que nós não paremos de orar. Que nós não paremos de vigiar, orar sem cessar. Estar atento à palavra do Senhor, meditar de dia e de noite na palavra do Senhor, para que nós não venha cair nesse tipo de tentação. E se por acaso cair, que o Senhor venha te levantar, nos levantar de uma forma extraordinária, e que nós não vemos cometer o mesmo erro 2 vezes, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E a palavra do Senhor é bem séria e bem firme. Quando Davi fala quem é esse homem, Natan fala, Davi, este homem é você. E diz a palavra do Senhor que a espada do Senhor não saiu mais da casa de Davi. Mesmo ele sendo o homem segundo o coração de Deus. Mesmo com todo o progresso de Davi foi um grande homem de Deus. Se você for meditar nos salmos e na história de Davi, mas por causa de um erro, a família de Davi inteira, os filhos brigavam um com o outro, um irmão estrupou uma irmã, né? Olha a situação por causa de um erro. E como o próprio profeta diz, né, que Deus manda falar para ele, como se não te bastasse, Davi. Tudo que eu te dei, se não fosse pouco, você achou pouco, eu te daria mais. Mas que ele não fizesse o que ele fez. Então, nesta noite, debaixo da autoridade dessa palavra, que nós viemos vigiar e dizer, Senhor, eis-me aqui, muda o quadro, muda a situação, que os meus pés venham estar firmes contigo, porque nenhum de nós estamos livres de errar. Nenhum de nós estamos livres de certos tipos de tentações. Mas que o Senhor venha nos dar sabedoria e autoridade, para que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar, que a misericórdia dele venha nos alcançar todos os dias da nossa vida. E que a espada do Senhor não venha estar dentro da nossa casa, a espada de justiça para nos castigar por causa dos nossos erros, mas que a espada dele venha estar ao nosso favor contra os nossos adversários. E que a mão poderosa do Senhor
venha nos guardar, guardar os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela de longe e de perto, a nossa descendência. Não venha pagar pelo erro a qual nós cometemos, em nome de Jesus. E que nesta noite o Espírito Santo venha falar aos nossos corações através dessa palavra. E que essa palavra venha ser uma ferramenta viva e eficaz para as nossas vidas. Não tem sido fácil. Estar na presença do Senhor não é fácil. Mas se nós tão somente clamar ao Senhor, se nós tão somente chamar a presença dEle para nossas vidas, o Senhor Ele vai fazer. O Senhor Ele vai chamar a existência na minha e na tua vida. Então, meus amados irmãos, que você tenha entendido o teu chamado. Que você, através dessa palavra, entenda o teu chamado. E essa ministração venha falar contigo. Nós não precisamos ser mais claros do que o que a palavra está falando, né? Aleluia. E Davi, ele se arrependeu amargamente, né? Mas que eu e você venha tomar essas palavras como um ensinamento para a nossa vida, nosso deitar e nosso levantar, porque não é fácil. Mas o nosso Deus, Ele é fiel, amém? Que a graça e a paz do Senhor seja sempre comigo e contigo. E que a misericórdia dEle nos alcance. Porque a misericórdia de Deus alcançou Davi. E ela pode nos alcançar também. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. E aquilo que eu e você não podemos, o Senhor pode. Nos limpar, nos purificar e chamar a existência na nossa vida. O ministério e o chamado ao qual Ele nos chamou. E que nós viemos nos firmar a cada dia. Aleluia. Soberano e eterno Pai, nesta hora eu me coloco diante do Teu altar. Clamo a Tua misericórdia, Senhor, para a minha vida e para a vida dos meus. E para a vida de cada um que vai ouvir, Senhor, essa palavra. Pai, que essa palavra seja, Pai, aleluia, para nós como uma espada de dois gumes, Pai. Ela já cortou aqui e vai cortar aí também. E que o Senhor fale aos nossos corações a cada dia mais. E que tudo aquilo, Senhor, que não tem te agradado em nós, que o Senhor venha tirar. Visita cada irmão, Senhor, cada irmã, Pai, através da Tua palavra e nos transforme segundo o Teu propósito e o Teu chamado nas nossas vidas. Muda a nossa história, Senhor. Entra dentro dos nossos lares, meu Deus. E confirma, Senhor. Confirma, Pai, o Teu chamado em nossas vidas, Senhor. E toda barreira, todo impedimento, que o Senhor venha jogar por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Faz morada em nós, Pai. E que quando nós abrirmos a nossa boca, nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor é conosco. De o que o Senhor, Pai, vai fazer. Em nome de Jesus. Que a Tua graça e a Tua paz seja sempre conosco. Amém? Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Em nome de Jesus, fiquem na paz. E que o Senhor venha continuar nos guardando e nos dando livramento. E livramento aos nossos filhos. E aqueles que têm confiado em nossas orações. Porque nós somos falhos. Mas o nosso Deus, Ele não falha. O nosso Deus, Ele não falha. Fiquem na paz.